Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. É assim que nós começamos mais um Conversa de Pensadores. Seja muito bem-vindo a mais um programa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aqui o seu like se você gosta e acompanha o Conversa de Pensadores. E o nosso tema de hoje é cultura, investimento ou despesa. E para isso nós convidamos ele, John Wesley, um grande artista aqui da cidade de Baturité. Ele é professor formado em língua portuguesa pela Unilab. Ele é professor, especialista em gestão escolar e atualmente está fazendo especialização na docência do ensino superior. E aí ele é um dos maiores artistas de nossa cidade, participou de várias companhias de teatro e hoje tem a sua empresa, o Klaus Degraus, onde presta serviço para todo o maciço de Baturité. E dizer que para mim é um prazer ter você aqui na nossa bancada. E nós começamos sempre a perguntar aos nossos convidados que eles se definam com uma palavra. E eu queria que você se definisse com uma palavra. Luta. Porque todas as minhas trajetórias, essa palavra sempre foi muito forte, né, no meu DNA. Desde criança, militando na área da cultura, né, fazendo teatro, a gente sabe que quem se dedica a essa área com poucos investimentos, então a nossa palavra sempre é essa, luta. E aí a gente vai começar o nosso debate falando de todos os processos históricos que o Ministério da Cultura do nosso país veio tendo nas últimas décadas. E aí eu começo falando do Fernando Collor de Mello, que em 1990 extinguiu o Ministério da Cultura. Aí o Brasil teve um grande retrocesso em todo esse período, retomando apenas em 1992 com Itamar Franco, onde ele retoma o Ministério da Cultura e as ações começam a acontecer. Só que o real investimento ao Ministério da Cultura ele acontece com a vinda do Fernando Henrique Cardoso, que faz um investimento bastante considerado no Ministério da Cultura do nosso país, na época fortalecendo o cinema nacional, tendo um suporte do governo federal. E aí a gente chega ao Michel Temer, após o impeachment de Dilma, o golpe que ela sofre a nível nacional. Temer assume e em seu primeiro dia de administração, ele funde o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, fazendo com que nós tenhamos um dos maiores retrocessos históricos do nosso país. Eu pergunto para você, John Wesley, como você avalia essa junção do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação? Bom, João, vale salientar que isso aconteceu desde o governo Temer, né? Se mantém atualmente no governo Bolsonaro e eu avalio como uma grande perca para nós artistas, né? Vale frisar que foi no governo Lula e no governo Dilma que a cultura ela pôde progredir no nosso país. Eu falo isso de se pensar a política cultural como um todo, né? Com os seus sistemas e até se sonhar que houvesse repasses a nível nacional, estadual, chegando nos municípios para ser investido nos artistas e na política cultural. Então eu falo assim, a nível nacional, a cultura ela caminhou muito bem nos governos Lula e no governo Dilma também. E aí logo depois, quando a gente estava assim, pensando que estávamos chegando no ápice, então todos esses aportes de leis que nos serviriam para chegar ao ápice da política cultural no Brasil, mas aí isso não aconteceu porque nós tivemos o golpe, o Temer assumiu e acabou desinstituindo o Ministério da Cultura. Esse ministério está junto com a Secretaria e, sem dúvida, para a gente foi um retrocesso na política cultural, porque a gente sonhava com esse progresso, que as leis realmente fossem colocadas em prática e, no entanto, acabou sendo arquivadas, já que o Ministério ele veio a ser fundido. Muito bem, John, e aí nós entendemos que o governo do Lula e da Dilma começaram a desenvolver uma política cultural. Simplesmente não fez aplicações como o Itamar e o Fernando Henrique, que fizeram investimento sem fomentar uma discussão com as bases, sem fomentar uma discussão com os artistas. Isso acontece no governo de Lula e Dilma, quando se pensa em uma política sociocultural para a nossa nação. Aí os projetos começam a ser discutidos com os artistas e a gente consegue entender e absorver o programa de desenvolvimento do Ministério da Cultura que atingiu todo o nosso país, como você falou anteriormente nos projetos que foram implantados. John, se especulou muito que as políticas do Ministério da Cultura chegavam apenas a uma elite casta dos artistas a nível nacional. E aí dizia-se que só quem tinha benefício a essas leis eram os grandes artistas, as grandes companhias. E eu lhe pergunto, o que você acha? Você realmente acha
que o programa de política cultural implantado no último governo Dilma e Lula conseguia chegar a todas as categorias, conseguia chegar ao pequeno artista das cidades do interior dos estados? De fato, João, eu vou lhe responder que em certa parte você tem razão, porque a gente, inclusive, via vários artistas falando, né? Políticos até falando bastante mal da Lei Rouanet, porque segundo eles essa lei só servia para financiar, né, shows milionários de artistas já famosos e que esse dinheiro não chegava aos pequenos artistas. Mas vale lembrar que pensando nisso, através também de um apelo nacional dos artistas, foi criado em 2010 esse Sistema Nacional de Cultura que tinha um plano. E esse plano, ele traçava política para se chegar até aquele pequeno artista. E aí via a criação das secretarias estaduais de cultura, que aí eu vou até lhe dizer que a nossa aqui do estado do Ceará foi a primeira a ser criada no Brasil, a secretaria mais antiga, né, que nós temos aqui. Então, motivo de muito orgulho para nós termos essa secretaria, uma das mais antigas aqui do nosso país. E aí, todo esse plano que foi traçado em 2010 para que também esses recursos eles pudessem chegar desde o artista mais famoso ao pequeno artista, aquele artista do interior, da zona rural. Então foi justamente pensando nisso que se pensou, devido ao clamor da sociedade, para que em 2010 voltasse a ser pensado a política cultural. E aí, John, essa política federal acaba atingindo diretamente a política estadual, porque os investimentos que o Estado faz nos municípios resquícios dos investimentos que o Ministério da Cultura também faz no Estado. Então esse plano que você fala, ele acaba alcançando, claro que muitas vezes não de maneira proporcional, mas acaba chegando também ao interior dos estados do nosso país, devido a um plano nacional voltado para o Ministério da Cultura. E aí eu lhe faço agora a nossa terceira pergunta, como você vê o investimento da cultura do estado do Ceará a todos os grupos e artistas que são contemplados com seus projetos? Bom, João, ainda também há uma discussão muito grande quanto à fórmula a qual a Secretaria de Cultura do Estado ela adotou para vir a patrocinar os grupos, a ajudar os grupos. A Secretaria ela tem uma política muito forte de editais, né, editais de fomento, onde os grupos se inscrevem, né, participam daqueles editais, é como se fosse uma concorrência entre os grupos, porque, digamos, há 40 vagas para um edital de cinema, então os grupos que têm sua proposta de cinema lançam sua proposta, os 40 melhores são selecionados, e aí a secretaria paga lá o recurso e esses artistas prestam conta. Existem alguns artistas que questionam isso, né? Porque falam o seguinte, será que o seu João, que faz artesanato, será que ele vai ter competência para participar também desse tipo de edital, já que a gente sabe que por ser um modelo de edital é algo que muitas vezes está inacessível e nós temos aí alguns artistas, né, que são mestres de cultura, são pessoas que detêm o saber cultural e que muitas vezes não foram à escola, não têm o conhecimento, então fica realmente complicado de garantir que essa política do Estado ela chegue a todos. Mas hoje tenho certeza que o Estado do Ceará ele é um dos estados que mais investe na cultura e que essa política de editais ela tem ajudado vários grupos, inclusive grupos que não detinham do conhecimento de saber participar de um edital, já conseguem ter acesso, porque os editais têm ficado mais simples, com menos burocracia, tem-se havido um programa também de capacitação desses grupos para que eles possam ter acesso a esses editais. E tudo isso, John, só é possível através de uma política cultural participativa, sentando com os artistas, sentando com os grupos culturais, para que a gente possa expor os nossos anseios e que o poder público consiga escutar os anseios dos artistas, para que dessa forma possa se ampliar o diálogo e o fomento à cultura, fazendo com que os recursos possa chegar aos artistas que produzem cultura no nosso estado. De onde a gente percebe que geralmente os governos de direita, eles fazem uma política de desconstrução da cultura nacional, estadual e municipal. A gente tem vários exemplos do próprio presidente, de governadores e de prefeitos que são de direitas e fazem questão de desenvolver uma política cultural de desconstrução de todo o processo cultural que o país vem construindo ao longo de suas lutas. E eu lhe pergunto, como você entende e compreende essa desconstrução cultural que esses governos de direita vêm fazendo em nosso país? Então, João, nós temos que entender que existe uma grande perseguição, né, dos governos de direita aos artistas brasileiros, né, toda a classe de artistas, e sempre que um governo de direita assume, tem esse sentido de fazer esse desmonte na cultura, seja estadual, seja municipal,
Isso acontece porque nós temos que entender que a arte, a área das artes, ela é uma área muito ligada à educação e é uma área que gera conhecimento, né? Ela gera conhecimento, faz com que a sociedade tenha acesso a outros tipos de conhecimento, a outros olhares, e isso para os governos de direita é tido como uma ameaça, né? A gente vê aí que é muito forte também nos governos de direita um forte apelo para se haver uma formação técnica e não uma formação universitária, por exemplo, porque tudo que abre muito a mente das pessoas, tudo que faz com que as pessoas elas tenham pensamento crítico é visto como uma afronta para os governos de direita. Eles não querem isso. Por isso que a cultura ela é tão perseguida, porque difunde ideias, ela difunde conhecimento, e o artista, a partir do momento que ele faz a sua obra, ele encanta as pessoas e ele muitas vezes consegue convencer o público, né, da sua opinião. Ele consegue passar a sua opinião na sua expressão, na sua forma de atuar, na sua obra de arte. E aí a gente percebe esse descaso, essa preocupação na libertação do pensamento crítico, filosófico, sociológico e cultural. E a gente compreende que essa preocupação, sim, das pessoas que têm uma tendência de direita, dos governantes, a se preocupar com a fomentação do conhecimento, do saber artístico e cultural da sociedade brasileira. E aí nós temos que fomentar esse debate para que essas pessoas possam construir um pensamento crítico pautado numa cultura libertadora e numa sociedade plural e democrática. E agora vamos falar de Aldir Blanc, John. Aldir Blanc foi um escritor, letrista e compositor brasileiro. Ao longo de 50 anos de trabalho, compôs mais de 600 músicas. Em virtude disto, a Câmara dos Deputados Federais cria a Lei Aldir Blanc, que contempla os artistas nesse tempo de pandemia, para que os artistas pudessem desenvolver sua arte de forma virtual, que pudesse superar esse processo de pandemia, tendo em vista que os teatros, casas de shows, espetáculos não podiam acontecer em seus espaços devidamente corretos. E aí os deputados queriam a Lei Aldir Blanc para que possa dar suporte e subsídios aos artistas nesse tempo de pandemia. E aí eu pergunto, o que você acha da Lei Aldir Blanc e que benefícios ela trouxe para os artistas brasileiros? João, a lei, vale lembrar que a Lei Aldir Blanc ela é uma vitória nossa, né, dos artistas brasileiros. Houve várias mobilizações que a gente conseguiu juntamente com os nossos deputados, né, para que essa lei fosse implantada. É bom frisar que existia um grande montante de recurso paralisado, né, no Fundo Nacional de Cultura. Então esse recurso estava lá paralisado, não havia nenhum investimento, nada, nenhum projeto com relação a esse fundo. E os deputados, vendo esse momento de pandemia, né, decidiram criar uma lei a qual pudesse beneficiar os artistas. E essa Lei Aldir Blanc, ela representou durante muito tempo um sonho nosso, que era poder receber, tanto a nível nacional, estadual e municipal, recursos para se fazer cultura, né? E essa lei tem conseguido manter vivo, né, vários grupos e artistas que estão aí fazendo diversos trabalhos, mesmo com a pandemia, seguindo as restrições de forma online, de forma virtual, mas estão conseguindo produzir os seus trabalhos artísticos, estão conseguindo produzir a sua arte, mesmo nesse período de pandemia em que não é possível ainda que os artistas estejam de volta nos palcos. E aí, para nos despedir, eu queria que você, John Wesley, fizesse as suas considerações finais. João, quero agradecer, né, dizer que esse programa é um sucesso, já anda acompanhando nas redes sociais. Que bom que nós temos esse nível de conteúdo para estar difundindo conhecimento, né, para o nosso povo. E dizer, João, para mim foi uma honra bater esse papo aqui com você, tá certo? E quero aqui fazer um apelo a você que está assistindo esse vídeo. Vamos investir e apostar nos artistas da nossa cidade. Tem aquela propaganda, compre no mercadinho da esquina, pois também faço aquela propaganda, invista no artista da sua rua, da sua cidade. E como é que eu invisto? Ajudando, compartilhando as publicações nas redes sociais, fazendo parte daqueles trabalhos que o artista apresenta. Então, dessa forma, eu estou ajudando o artista da minha rua, o artista da minha cidade. Obrigado, João. E aí é assim que nós terminamos mais um Conversa de Pensadores. Agradecer a sua participação, John Wesley, obrigado. Sucesso nos seus trabalhos artísticos. Um abraço a todos os artistas que estão acompanhando e que irão assistir o nosso programa Conversa de Pensadores. E fica aqui o nosso abraço. Não esquece de se inscrever no nosso canal Desarticulando, ativar lá o sininho e dar um like para o nosso programa continuar trabalhando e fazendo e discutindo com vocês esses temas bem polêmicos e participativos.
Um abraço e até o próximo Conversa de Pensadores, se Deus quiser.